Meus caros irmãos, nós estivemos dentro daquilo que a liturgia estabeleceu e direcionou, culminando na leitura desse capítulo 10, onde o Senhor Jesus estabeleceu um contraste, o contraste que havia entre ele e aquele aos quais ele chamou de ladrões e salteadores. Por quê? Porque desprezaram a porta que dá acesso, a porta que tem acesso às ovelhas. E ele prosseguiu mostrando-se como o bom pastor, de uma forma muito ousada. Ele diz que era o bom pastor que dava e dá a vida, sua vida pelas ovelhas, de modo contrário àqueles que ele chamou de ladrões e salteadores, mas depois os denomina como mercenários. E é exatamente o que dizem esses versículos 11 a 16, que eu convido os irmãos a que acompanhem a leitura nesse capítulo 10. Nós então temos aqui: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Olhando para esse texto, nós podemos considerá-los à luz, de forma geral, de 4 proposições. Eu vou citá-las para que os irmãos possam acompanhar a exposição. A primeira coisa que haveremos de ver é que o bom pastor e a sua principal característica, que é exatamente dar-se pelas ovelhas. A segunda coisa que haveremos de ver diz respeito àquilo que ele diz, o falso pastor. Ele traz aqui mostrando o falso pastor e suas danosas características. Em terceiro lugar, haveremos de ver o bom pastor e seu divino amor para com suas ovelhas. E, por último, o bom pastor e a universalidade do seu rebanho. Vamos ter uma palavra de oração para que possamos receber a palavra do Senhor segundo a sua graça. Pai Celeste, muito obrigado por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor. Pedimos que tudo aqui diga glória. Pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, tome cativo todo o pensamento, a obediência do teu Filho, nosso Senhor Jesus, em nome de quem nós te oramos. Amém. Em primeiro lugar, o bom pastor e sua principal característica, que não é outra senão, como eu disse, dar-se pelas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olhando para esta sentença, toda essa sentença, esse versículo 11, nós percebemos 2 afirmações maravilhosas, contundentes. Ou seja, primeiro vemos a doce mesmo, autoafirmação de Jesus ao dizer: eu sou o bom pastor. Ao falar dessa maneira, ele usa um adjetivo que expressa
a natureza adequada para aquilo que ele foi designado. Ele é bom. Trata-se, como diz Strong, do que é excelente em sua natureza e características, e por esta razão, bem adaptado aos seus objetivos. Ele, por natureza, é bom. E, portanto, para aquilo que ele veio fazer, ele é o bom pastor. Ou seja, sendo, portanto, o papel do pastor cuidar, proteger, alimentar e guiar em segurança as suas ovelhas, Jesus e seu famoso eu sou se harmonizam de tal modo que ele é o bom pastor que, segundo Renz, corresponde a um ideal tanto em caráter como em sua obra. Portanto, ele é único, ele é incomparável, ele é o bom pastor, é o excelente pastor das ovelhas. Ora, quando nós observamos o contexto, vemos que ele, no início, logo descaracteriza aos judeus, a liderança judaica, que queria exatamente se colocar como os pastores de Israel, mas vocês sabem que o capítulo 9 é dramático quando eles expulsaram um homem que creu no Senhor Jesus, e então ele agora está dizendo: vocês são ladrões e salteadores, e muito claro. No entanto, aqui ele se move de uma maneira impressionante em termos do que ele é. Primeira coisa que ele traz para nós é exatamente como bom pastor que tem a incumbência de conduzir o seu povo, de suprir a necessidade das ovelhas. A gente vê a sua compaixão, e os evangelhos mostram isso com uma clareza impressionante. E lá em Mateus, por exemplo, diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Por isso, ele corajosamente aqui diz que ele dá a vida pelas ovelhas, ou seja, Jesus deu a razão para afirmar ser o bom pastor. O bom pastor, diz uma tradução, dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. Aqui as palavras ditas aos discípulos, quando discutiam sobre quem é o maior dentre eles, faz sentido. Ou seja, quando você olha essa expressão dele, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, nós lembramos muito bem quando ele repreendeu seus discípulos que queriam ser o maior, interessaram em quem era o maior, ele disse: não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que sirva a vocês, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, olhando para esta afirmação do Senhor, nós podemos dizer que ninguém deve se considerar verdadeiro pastor se não tiver, de forma semelhante a dele, a convicção de que foi chamado para ser servo das ovelhas, o bom pastor. Por isso o apóstolo Paulo disse: porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nós compreendemos porque Jesus afirmou ser o bom pastor, que privilégio é sermos do rebanho do seu pastoreio. Em segundo lugar, ainda que vou falar rapidamente, nós temos aqui a descrição, o falso pastor e suas danosas características, segundo os versículos 12 e 13. Se por um lado o bom pastor se doa e se sacrifica pelo bem das ovelhas, de forma contrária estão os falsos pastores, os quais
eu cito aqui de novo Renzi, não tem nenhuma consideração, nenhum amor pelas ovelhas, eles estão simplesmente trabalhando pelo pagamento. Por isso disse o Senhor, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Então nós perguntamos, o que caracteriza o falso pastor? E eu cito 3 coisas extraídas desse texto, ou seja, dos versículos 12 e 13. Ele é mercenário, ele é egoísta, ele é covarde. O falso pastor é mercenário. É impressionante que em apenas 2 versículos a palavra mercenário aparece 3 vezes. E nas 3 vezes ela vem como adjetivo. Não é por acaso. Dessa maneira, o falso pastor é chamado de mercenário, que numa linguagem mais simples seria o empregado. Porque está sempre pensando, quanto vou lucrar? Quanto vou ganhar? Todos nós imaginamos, sabemos isso. Quantas pessoas trabalham para servir, mas quantas pessoas trabalham pensando quantos dias faltam para chegar o dia do pagamento? O mercenário olha para as ovelhas, para delas tirar proveito. Logo, ele, o falso pastor, é egoísta. Cuida de si e despreza as ovelhas. Consequentemente, o pastor busca os seus próprios interesses, pelo que sua atitude em relação às ovelhas é totalmente egoísta e egocêntrica. Fica em estado de alerta, eles estão em estado de alerta, eles estão atentos para guardarem a si mesmos. Vê o lobo, ele está olhando, ele vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Ele deixa que o estrago, ele deixa que o mal ocorra às ovelhas, porque diz, então o lobo as arrebata e dispersa. Esses tais, portanto, são caracterizados pelos olhos enxutos. Eles não sabem o que é chorar pelas ovelhas, não sabem o que é ter compaixão, como o bom. Vocês estão aí? Como o bom pastor. Consequentemente, o falso pastor é covarde, mercenário e covarde. Covarde e mercenário. O mercenário foge. Ele foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ele é covarde, o mercenário, ele procura segurança. De que maneira? Pela fuga. Ele é covarde e incapaz de dar proteção às ovelhas, porque o Senhor diz que ele não tem cuidado com as ovelhas. Irmão, será que nosso Senhor Jesus, ao falar assim, tinha em mente o que disse o profeta Ezequiel acerca dos pastores de Israel, que pastoreavam a si mesmos, porque eram mercenários? Eu não vou citar o texto, mas quem quiser ver, em Ezequiel capítulo 34, nós temos lá a descrição do versículo 1 ao versículo 9. Em que sentido tais características, mercenário, egoísta e covarde, se aplicam aos fariseus? E como podemos aplicá-las ainda hoje? Devemos ter cuidado com aqueles líderes conhecidos, eu repito, como amantes do sono. Irmãos, pastor tem que dormir pouco. Vocês ouviram o que eu disse? Pastor tem que dormir muito ou pouco? Bem pouco. Não tem jeito. Em terceiro lugar,
O bom pastor, temos aqui o bom pastor e seu divino amor para com suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me seguem, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. De novo esse texto, qual é o texto, irmãos? Os versículos 14 e 15. Nele nós podemos extrair 3 destaques maravilhosos. Por uma questão didática, eu vou citá-los e depois a gente tece comentários. Primeiro destaque: o bom pastor conhece e se dá a conhecer as suas ovelhas. O segundo destaque: o bom pastor ama as suas ovelhas com o amor do Pai. E o terceiro destaque: o bom pastor a si mesmo se entregou pelas ovelhas. Vejamos o primeiro destaque. Qual é o primeiro destaque, irmãos? O bom, vamos ler juntos. O bom conhece e se dá a conhecer as suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Olha a mão dupla. E elas me conhecem a mim. Que conhecimento é esse? Não é intelectual? Muitos conhecem, sabem muitas coisas acerca do Senhor Jesus. Nicodemos disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Trata-se de um conhecimento de intimidade. E é fato que esse conhecimento mútuo é sinônimo de amor mútuo. Por isso as ovelhas dizem: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Todos quantos passam a crer e conhecer o amor que o Senhor lhes tem, amam correspondentemente a Ele. E dizem, como o Paulo, ex-rebelde, que ele disse: a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E nós temos, irmãos, exemplos disso. O mais perto de nós, na exposição que estamos fazendo, é do cego do capítulo 9. O que aconteceu com ele? O ex-cego que foi alcançado pelo bom pastor, quando o Senhor Jesus, depois de ver o testemunho daquele homem, depois de tirar a sua cegueira física, disse: tu conheces o Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Já o tens visto e é o que fala contigo. Eu creio, Senhor. E se prostrou diante do Senhor adorando. Ele perdeu tudo, deixou tudo, por causa do bom pastor, porque conheceu o bom pastor. Além disso, o bom pastor ama suas ovelhas com o amor do Pai. Isso é impressionante. Ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Conhecimento, como já temos visto, irmãos, segundo a Bíblia, diz respeito ao amor. Qual é a natureza do amor do bom pastor por suas ovelhas? É o mesmo amor que o Pai e o Filho têm de modo recíproco. É inimaginável. Como é que nós podemos imaginar que o amor de Deus por nós é o mesmo amor que Ele dispensa ao seu Filho? Como é que nós podemos imaginar que o amor do Filho por nós é o mesmo amor que Ele tem por seu Pai?
Porém, isso mesmo, com o mesmo amor do Pai que o bom pastor ama as suas ovelhas. Por isso ele disse ao Pai, lá em João, no capítulo 17, é impressionante, ele falando ao Pai, diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, agora eu falo aqui com os pastores presentes. É muita humilhação olhar para alguém que confessa a fé no Senhor Jesus Cristo e odiar essa pessoa. É ter uma fé débil. Débil. Porque se o pastor das ovelhas ama cada ovelha com o mesmo amor com o qual ele dispensa ao Pai, ama o Pai, como nós haveremos de nos odiar? Vocês estão entendendo? Estão aqui? O bom pastor, a si mesmo, e aqui está a demonstração máxima do seu amor, a si mesmo se entregou pelas ovelhas. Ouçamos uma palavra de um homem de Deus que já não está mais conosco. Na verdade, ele passou há muito tempo. Sabiamente ele disse o seguinte, olhando para esse ninguém tem maior amor, a ideia de que o pastor aqui, ele ama suas ovelhas. Ele diz assim: assim como o bom pastor, o Senhor Jesus cuida amavelmente de todo o seu rebanho. Ele supre todas as suas necessidades no deserto deste mundo e os conduz pelo reto caminho à cidade que habitarão. Suporta pacientemente as muitas fraquezas e imperfeições de suas ovelhas e não as rejeitam por serem egoístas, geniosas, frágeis, errantes e aleijadas. Ele as guarda, ele as protege contra todos os seus inimigos, assim como Jacó fez ao rebanho de Labão. O Senhor Jesus verá que de todos os que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu. Afinal, as ovelhas estão salvas para sempre, porque o bom pastor morreu por elas. Isso, sem dúvida, revela um amor que excede todo entendimento, disse Ryle. Como esse amor é incomparável, como ele é inimaginável. É como ele mesmo disse em outro lugar: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Pastores, não somos humilhados? Ou não? Não tem pastor presente mesmo? O que sentimos ao considerar o divino amor do pastor para com suas ovelhas? Sabemos o que é alegria indizível e cheia de glória. Como disse João, não tenho maior alegria do que essa de saber que meus filhos andam na verdade.
Parece que até esse momento o Senhor Jesus se expressou falando da sua relação com as ovelhas, em relação às ovelhas da casa de Israel. Agora nós vamos para uma outra parte, porque ele prosseguiu. E então, ele foi descreveu o seu pastoreio para além de Israel. O que diz esse versículo 16? O bom pastor, mostra o bom pastor e a universalidade do seu rebanho. Vamos ler juntos? Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Convém, irmãos, que nós olhemos para esse versículo 16, eu fiz de propósito deixá-lo para essa segunda parte, que é o último, nosso último ponto, vendo como o Senhor Jesus, estando em Israel, ele como que olha para frente e descreve o seu rebanho universal. E o texto, ele é muito claro, porque ele nos apresenta suas divisões. Eu estou falando do versículo 16, naturalmente. Olhem comigo as 4 divisões desse versículo 16. O bom pastor tem outras ovelhas além de Israel. Vocês enxergaram isso aí? O bom pastor atenta para as necessidades das suas ovelhas, eu vou chamar de estrangeiras. O bom pastor fará que suas ovelhas estrangeiras ouçam a sua voz. O bom pastor finalmente pastoreará um só rebanho. Atentemos. O bom pastor tem outras ovelhas além de Israel, porque ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Não devemos, irmão, duvidar que aqui nosso Senhor Jesus está antecipando o que seria a sua igreja mista, no sentido de judeus e gentios. Ele está falando de amplitude. Ela seria aumentada com a inserção, a inclusão dos gentios. E é algo que foi predito no Antigo Testamento. Por favor, vamos dar uma lida em Isaías capítulo 54, versículos de 1 a 3. Isaías capítulo 54, versículo de 1 a 3, os versículos nos dizem o seguinte: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Trata-se aqui, nesse texto, do espaço concedido às nações, a fim de que todos, judeus e gentios, adorem ao Senhor, como no outro lugar está escrito,
Miqueias diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui, portanto, está, meus irmãos, a internacionalização da igreja. Trata-se da igreja do Senhor tornada multirracial, que receberá as bênçãos prometidas a Abraão, conforme Gênesis. O Senhor diz: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é muito lindo. Por isso o nosso Senhor disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Cremos nisso, irmãos? Não? Aí eu vou me embora. Será que estaria na sua mente o que Isaías, eu não vou ler, 56, profetizou, quando ele diz no final, no versículo 8, diz assim: diz o Senhor Deus que congrega o disperso de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Quem pode duvidar que essa afirmação do Senhor não se cumpriu especialmente a partir do dia de Pentecostes? Especialmente. Como reagimos, irmãos, diante dessas gloriosas verdades? Bem, deveríamos lembrar do salmista: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia e a sua fidelidade subsiste para sempre. Como, portanto, agirá o Senhor, melhor dizendo, como ele agirá para com essas outras ovelhas? Como ele agirá? De que maneira ele chamará as suas ovelhas? É o que veremos. O bom pastor, em segundo lugar, atenta para as necessidades das suas ovelhas estrangeiras. A mim, disse ele, o quê? O que ele diz? A mim me convém conduzi-lo. É interessante. A mim me convém conduzi-las. Aqui nós temos duas coisas muitíssimo importantes nessa pequena expressão. A primeira delas é a atenção do bom pastor voltado à condição das ovelhas. E a segunda é o propósito do bom pastor quanto à condução das suas ovelhas. Quanto à atenção dele, voltada à condição das ovelhas, ele vai até elas por causa das suas carências. Por isso ele diz: me convém. É como no original expressa, é sua necessidade provocada pelas circunstâncias. Ora, irmãos, nesse sentido, ele vai até as suas ovelhas por causa delas e pelo interesse delas. Sabe, irmãos, na verdade, todos os homens são ovelhas. Agora, nem todas as ovelhas pertencem a ele. Todos os homens que nascem nesse mundo, desde Adão, são ovelhas. Agora, milhões são ovelhas sem pastor. Então ele se compadece. A pergunta é: qual era a condição das ovelhas de Israel nos dias do Senhor?
Elas estavam deploráveis e espiritualmente perdidas. Por isso Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é aqui que entra a compaixão do bom pastor. Como nós já vimos, ele olha a multidão, as pessoas, os homens, mulheres, eles são como ovelhas sem pastor, e se compadeceu delas porque estavam aflitas, exaustas. Ou seja, ele viu as multidões diante de si e lhe fazia doer o coração. Então, a sua grande compaixão, como diz Almeida, Revista Corrigida, foi por causa da condição dos homens. Ninguém se compadece pela pedra, mas se compadece por aquele que está em estado de miséria. Então, a sua condição foi por isso, por causa da condição dos homens. O povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor, estavam aflitas e desamparadas. Andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, quanta atenção e cuidado havia nesse bom pastor devido ao estado das suas outras ovelhas. Portanto, o pastoreio não é uma questão do quanto vou lucrar, como pensa o mercenário, mas é pastorear no sentido de quanto o pastor vai se entregar pelas ovelhas. Todas elas precisam de cuidados específicos, dada a sua condição de sobrecarregadas e de cansadas. Felizes os que se identificam com esse pastor e os que se identificam também como ovelhas. Estes são achados e continuam conscientes da sua necessidade de pastoreio. Vamos ficar em pé um pouquinho, rapidinho, em pé. Você sabe por que eu estou fazendo para você ficar em pé? Pedindo? Também um escurinho desse, né? Minha voz não é tão melosa não, mas não é fácil não, porque está muito quente. Mas já vamos terminar, irmão. Por favor, queiram sentar-se. A mim convém conduzi-las. O ponto é que ele estava olhando a necessidade das suas ovelhas. Mas quanto ao propósito do bom pastor na condução das suas ovelhas, ele disse: a mim me convém conduzi-las. Conduzi-las. Guiá-las. Trata-se de guiar como se conduz, por exemplo, uma criança segurando-a pelas mãos. E tal condução é até ao destino final. Irmãos, é interessante que no Antigo Testamento nós vemos isso, o Senhor Deus conduzindo o seu povo pelo deserto até ao lugar prometido. Deuteronômio nos mostra isso, nós não temos tempo, mas quem quiser estiver anotando, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 16, vemos o Senhor conduzindo o seu povo, porque jurou fazer isso. Mas nós encontramos o salmista dizendo: dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. O que eu estou mostrando é que ele conduz o seu povo. A mim convém conduzi-las, ele diz. Esse guiar é, portanto, conforme vemos no próprio Senhor Jesus, quando diz que ele, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, a mesma coisa, o mesmo verbo. Ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então é lógico que essa condução das ovelhas está intimamente ligada à obediência. É o pastor. Aí vemos a obediência do Senhor, quando ele diz que ele
cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito. Ele não foi arrastado, ele foi levado, foi conduzido. Ele obedeceu. Mas o aspecto a ser ressaltado é que o Senhor conduzirá as suas ovelhas por toda a caminhada até que chegue ao destino final, a saber, a cidade na qual habitarão. É impressionante quando nós lemos o relato dele ao Pai, aquela oração do capítulo 17 de João. Ele disse ao Pai: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E aí, nesse mesmo capítulo 10 de João, ele diz, olha, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, das minhas mãos ninguém pode tirá-la. Eu e o Pai somos um. Então, o bom pastor fará que suas ovelhas estrangeiras ouçam a sua voz. Eu disse, ele fará com que as suas ovelhas estrangeiras ouçam a sua voz. Ele disse, elas ouvirão a minha voz. Como será esse ouvir na prática? Trata-se do ouvir a voz do Evangelho, voz que ecoa nos quatro cantos do mundo, mas somente para aqueles que foram amados na eternidade. Como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que ele conheceu também, os chamou. E aos que chamou também os justificou. E aos que justificou também glorificou. Desde a eternidade. E se é assim, elas certamente ouvirão a voz do pastor, desse bom pastor. Tal ouvir está fundamentado na autoridade dele. Por isso que ele disse, porque está falando o período do povo estrangeiro, quando ele ressuscitou, toda a autoridade, disse ele, foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo. Vocês acham que eu estaria cometendo heresia se eu dissesse fazer ovelha do Senhor? No sentido, não. Ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Meus irmãos, nós não temos tempo para ver algumas coisas que exemplifiquem isso. O chamado de Lídia, por exemplo. Lídia, que deu atenção devida àquilo que o apóstolo Paulo falava. A conversão do eunuco, a conversão de Cornélio, todos eles ouviram o Evangelho. É assim, portanto, que o bom pastor fará a sua voz ser ouvida. Ele falará às suas ovelhas por meio dos seus pastores. E aqui está interessante isso. Irmãos, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu sofri bastante esses últimos meses aqui. Porque eu nunca vi um período em que o povo do Senhor deixou a Bíblia de lado, deixou o Senhor de lado, só falava de política partidária. E o pior, vários pastores fizeram mal às ovelhas. Por isso, hoje, no almoço, eu tive a oportunidade de dizer ao Dr. Michael Horton que acho que a condição do nosso país é
pior do que os Estados Unidos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Meus irmãos, é por meio dos seus pastores que ele pastoreia, para que se cumpra o que disse ele, o Senhor, por intermédio do profeta Jeremias: dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Segundo um grande estudioso bíblico, ao dizer isso, ele está se referindo aos homens na pregação do Evangelho. Por isso disse o apóstolo Paulo a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. A palavra de Deus não está algemada. As ovelhas do Senhor vão ouvir a sua voz pela pregação da palavra. Faça eu isso ou não, mas ele vai fazer com que as suas ovelhas ouçam a palavra. Dessa maneira, o vital princípio aqui é o seguinte: cabe aos pregadores anunciar a Jesus a tempo e fora de tempo, a fim de que cada uma de suas ovelhas ouça a sua voz, entre por ele e seja salva por ele. É por isso que nós abrimos a Bíblia, irmãos, no Novo Testamento. É impressionante, você abre Efésios e vê que Deus nos amou nele, Deus nos chamou nele, tudo é nele, tudo. Porque aprove a Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir nele todas as coisas. Ele, o bom pastor, que está pastoreando a sua igreja hoje, ele está sentado no trono, dirigindo, governando, reinando, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Felizes os pastores que, ao abrir a boca, expressam aquilo que ele quer expressar, que está na sua palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é outra palavra, não é psicologia, não é sociologia, nada dessas coisas. O que vai fazer diferença é aquilo que ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que cada uma delas entrará e sairá e achará pastagem. E assim como o ex-cego ouviu a voz do bom pastor, as ovelhas dos apriscos, além de Israel, também ouvirão a voz dele. E aí chegamos ao seguinte: o bom pastor pastoreará um só rebanho. Então haverá um rebanho e um pastor. Aqui o bom pastor fala do que será o final. Sim, ele fala do que o apóstolo Paulo chamou de mistério. O mistério que diz respeito à igualdade que haverá entre as ovelhas do aprisco de Israel e as ovelhas estrangeiras. Ambos, judeus e gentios, serão co-herdeiros e co-membros e co-participantes das promessas em Cristo Jesus. Então, tais ovelhas já não serão chamadas de estrangeiras. Por isso, diz Paulo, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e foram chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Circuncisão feita no corpo por mãos, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dois,
dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu li aqui numa tradução, nova versão internacional, Efésios 2, de 11 a 22. Será então, irmãos, que se cumprirá o que disseram os profetas, mas também o que diz Apocalipse, acerca desse glorioso futuro, quando todas as ovelhas do Senhor, como um só rebanho, serão pastoreadas por ele, que será chamado de o Cordeiro. Isso é impressionante. Ele não é mais chamado de pastor, é o Cordeiro. Elas jamais terão fome. Elas não mais terão sede. Não cairá sobre elas o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, as apacentará e as guiará pelas fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos das ovelhas toda lágrima. Juntos, o bom pastor, que agora é chamado de Cordeiro, e suas ovelhas na cidade de Deus. A cidade que não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nunca mais haverá maldição qualquer. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Cumprindo o que ele diz, então haverá um rebanho e um pastor. Que maravilhosa unidade usufruiremos naquele dia. É isso que eu estou chamando de a universalidade do pastoreio do bom pastor. Porque ele tem outras ovelhas além de Israel. Porque ele atenta para as necessidades das suas ovelhas estrangeiras. Porque ele faz que suas ovelhas ouçam sua voz, até que se forme um só rebanho. Irmãos, nós deveríamos fazer como o apóstolo João. Dizer assim: vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele. E Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, haveremos de ser como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, como Ele é puro. Eis que Ele veio ao mundo para buscar as suas ovelhas perdidas, tanto da casa de Israel quanto as do mundo. Isso é maravilhoso. Assim, meus irmãos, eu disse que eu sei que é muito longo a questão,
Mas aqui está o bom pastor, o que vimos, e sua principal característica: dar-se pelas ovelhas. Vimos que o falso pastor, ele tem danosas características. Mas o bom pastor, o seu amor é divino, o seu amor é como o pai, o do pai para com as suas ovelhas. E vimos esse bom pastor e a universalidade do seu rebanho. O que é que a gente diz? Qual a resposta que damos a tudo isso? Ele está pastoreando. Ele está conduzindo o seu povo. Que a nossa oração seja: Senhor Jesus, conduza-me, conduza o meu coração. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos.